Fala galera, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre contrato de locação e o seu possível registro no registro de imóveis. Bom, primeiramente, temos que ter em mente que o contrato de locação é um direito interpartes. Então, é uma hipótese rara de registro de um direito interpartes no registro de imóveis, porque lá se registram direitos reais, né? Mas por que é necessário esse registro? Para que se tenha, o registro lato sensu, dizendo, né? Para que se tenha o respeito ao prazo de locação. Ou seja, sem o registro, o adquirente do imóvel que está sendo locado, ou seja, o terceiro, vamos pensar aqui no proprietário que aluga o imóvel e um terceiro comprando esse imóvel. Ele, sendo terceiro nessa relação jurídica de locação, não está obrigado a respeitar o contrato de locação, mesmo que esse seja por prazo determinado. Bom, eu disse registro lato sensu por quê? Porque a Lei de Registros Públicos prevê tanto o registro quanto a averbação, tendo como objeto um contrato de locação. Veja, no artigo 167, inciso 1º, número 3, diz que os contratos de locação de prédios nos quais tenha sido consignada a cláusula de vigência, no caso de alienação de coisa locada, será objeto de registro, enquanto será objeto de averbação, no inciso 2 do artigo 167, diz que serão os contratos de locação para os fins de exercício de direito de preferência, ou seja, eles são direitos de averbação. Então pense, entre o locador e o locatário, a pessoa que está lá no imóvel quer comprar o imóvel, e para exercer esse direito de preferência, ele tem que estar averbado esse contrato na matrícula. Agora, para o respeito do prazo de locação, para o respeito do prazo de locação, tem que estar também registrado o caso de alienação a um terceiro, ou seja, esse terceiro que vai adquirir, como eu já disse, se tiver registrado esse contrato, vai ter que respeitar o prazo de vigência da locação. Ainda diz lá no artigo 169, inciso 3º da Lei de Registros Públicos, que o registro previsto nessas duas hipóteses, tanto do registro quanto da averbação, serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e subscritos por duas testemunhas. Isso é muito importante, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o locador. Bom, uma observação importante, somente é possível o registro do contrato de locação com prazo determinado. Se for por prazo indeterminado, ou se tiver ocorrido a prorrogação do prazo inicialmente determinado, não pode ser aceito em registro, ok? Isso é muito importante porque se a pessoa chegar lá no registro de imóveis, isso acontece bastante, da pessoa querer registrar um contrato de locação de prazo indeterminado ou que já tenha ocorrido essa prorrogação, não pode ser aceito para registro. E a sublocação? Isso é muito interessante falar, se a sublocação ela pode ser registrada? Bom, existe uma corrente jurisprudencial interpretando o artigo 167 da Lei de Registros Públicos que aceita. Essa corrente ela é extensiva, então ela entende que a palavra locação estaria incluído a espécie sublocação, seria o gênero locação, aí a espécie sublocação, então ela poderia sim a sublocação ser registrada. E a sublocação comercial pode ser registrada? Sim, pode ser registrada também, com consentimento do locador e subordinado o prévio registro do contrato de locação, respeitando o princípio da continuidade, ou seja, você só vai poder registrar um contrato de sublocação se tiver um de locação já registrado, obviamente. O Conselho Superior da Magistratura alterou recentemente o entendimento de que a sublocação somente pode ser objeto de averbação, mas não de registro. Esse entendimento foi alterado. Então, o locatário também poderá transferir o uso e gozo da coisa locada. Por quê? Porque esse negócio não é intuito personae, ou seja, esse locatário do imóvel ele pode se transferir por contrato o uso e gozo da coisa. Bom, galera, hoje foi a nossa aula sobre locação, cláusula de vigência e o direito de preferência. Muito obrigado, espero que tenham gostado.